Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sim, pessoal, hoje nós devemos entender quão necessário isso é para você e para mim. Porque todos nós que fazemos parte da humanidade hoje, que vive sobre toda a face da Terra, temos que trazer à memória o que nos pode dar esperança. E o único que pode fazer isso é o Deus da esperança. Quando isso acontecer, nós seremos ricos de esperança. Mas e quando uma pessoa não traz à sua memória o que pode lhe trazer esperança? A vida dessa pessoa se resume em quê? Ela possivelmente ela está vivendo uma vida totalmente fora de qualquer esperança, principalmente a esperança que vem de Deus. Ela não tem isso em sua vida. E não tendo essa esperança, pelo fato de não ter trazido à memória o que pode lhe dar esperança, hoje ela sofre as consequências disso. Essa é a realidade da vida dessa pessoa, infelizmente, que chegou a esse ponto. Por culpa dela mesma. Por culpa dela mesma. Porque ela não quis, em tempo algum, crer no Deus vivo e verdadeiro, para que ela fizesse dele o seu refúgio e fortaleza, fizesse dele o seu auxílio, colocasse nele a sua esperança, que iria vir dele e iria trazer bons resultados para a sua vida nesse mundo que infelizmente está cheio de pessoas desesperadas, aflitas, ansiosas, nervosas, desmaiando. Enfim, essa é a realidade de muitas vidas hoje, porque infelizmente estão perdendo a oportunidade de viverem a esperança em Deus, a quem hoje não creem mais, se afastaram de Deus, se tornaram mais amigas dos prazeres do mundo do que de Deus. Tem cabimento uma coisa dessa? É claro que não. É um absurdo alguém fazer tal coisa. É algo que revela que as pessoas estão insensatas demais, não querendo retornar à sensatez, para trazerem à memória o que lhe pode lhes dar esperança. Eles não querem fazer isso. E aí eles vão depositar sua esperança naquilo que eles veem, em coisas terrenas, nos negócios dessa vida, nos bunkers que eles constroem para se abrigar, nas riquezas, na instabilidade das riquezas. Ele deposita sua esperança na instabilidade das riquezas, no amor do dinheiro. Às vezes, eles depositam a esperança em outro homem, ou até mesmo neles mesmos, como se eles pudessem se salvar. Eles fazem da carne mortal o seu braço, depositando a sua esperança no homem. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Então, o que está acontecendo é isso. Isso pode continuar? Não, não pode. Isso tem que acabar. Então, compete a cada pessoa individualmente acabar com isso. É claro que isso não vai ser algo forçado, vai ser algo voluntário, espontâneo, partindo da decisão da própria pessoa. Porque essa é uma responsabilidade pessoal de cada um. Então, é hora de se entender isso de uma vez por todas. Porque o melhor para a sua vida é você ter esperança. Principalmente em Deus. Ou unicamente em Deus. Assim, você vai viver na sua vida os resultados dessa esperança acontecendo dia após dia. Você vai ver isso claramente. E vai glorificar, vai agradecer a Deus por Ele ter feito isso.
por ele ter sido seu refúgio e fortaleza, sua esperança, o seu auxílio, aquele em quem a sua alma espera. A sua alma tem que ter esperança em Deus, de forma que seu corpo, alma e espírito estejam totalmente amoldados a essa esperança, conformados com essa esperança que vem de Deus. É assim que tem que acontecer. Para todas as pessoas que existem hoje na humanidade, que estão vivendo hoje. Principalmente na época em que estamos vivendo agora. Época em que existem fome, epidemia, guerras, terremotos, vulcões e várias coisas que estão afetando a humanidade, levando elas ao desespero. Essa é a realidade. Mas para essa humanidade que está desesperada, existe a esperança. A esperança é aquela que está em Deus, o Deus da esperança. Então é hora de a humanidade reconhecer o Deus vivo e verdadeiro, reconhecer o seu Criador, aquele que lhe deu vida, respiração e tudo mais. É isso que tem que acontecer. Quando houver esse reconhecimento da parte de todos, aí sim haverá uma humanidade, a raça humana inteira estará totalmente com esperança, vivendo com esperança. E ela vai aguardar, segundo a promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isso vai acontecer com todos aqueles que colocarem a sua esperança em Deus. É assim que tem que acontecer. Então, voltando à pergunta, o que é uma pessoa que não tem esperança? Como é a vida dela? Acho que você já deve dar para você perceber como é a vida de uma pessoa assim. Porque isso você consegue ver por aí. Você consegue constatar, perceber, olhando para as pessoas. O semblante. Aquilo que demonstra que ela está angustiada. Aquilo que demonstra que ela está angustiada, nervosa, desesperada, aflita, com várias coisas acontecendo e que estão afetando a vida dela. Então, para que você entenda essa questão, eu vou ler aqui um texto, porque esse texto que eu vou ler aqui, ele foi escrito para a igreja de Corinto, ou seja, para as pessoas que ouviram a pregação do Evangelho, se arrependeram, se converteram a Cristo. E ali na cidade de Corinto, eles se tornaram a igreja de Deus naquela cidade. E foi para essas pessoas que Paulo enviou essa epístola, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nessa epístola tem uma questão muito importante e séria, que eu vou ler aqui agora, que tem a ver com essa questão sobre esperança. E o texto que eu vou ler aqui está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Já deu para você entender esse texto? Ora, se aqueles que creram em Cristo estão limitando a sua esperança apenas... Se aqueles que creram em Cristo estão limitando a sua esperança em Cristo apenas a esta vida, que é um erro, porque ninguém que crê em Cristo pode limitar a sua esperança em Cristo apenas a esta vida. Esse é o erro que a igreja de Corinto estava praticando. Era algo errado, que deveria ser corrigido. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse é o resultado. Quando alguém em Cristo limita sua esperança em Cristo apenas a esta vida, onde a pessoa está vivendo nesse mundo, na face da terra, se ele
se a esperança dele está limitada a esta vida terrena, passageira, essas pessoas, sejam elas quais forem, elas são as mais infelizes de todos os homens. Ora, se para os que crerem em Cristo, que passam por esse problema, que leva a consequência de eles serem os mais infelizes de todos os homens, então imagina a maioria das pessoas hoje que não tem esperança em Cristo. Em que elas estão limitando a sua esperança? Estão limitando a essa vida, a coisas terrenas, aos negócios dessa vida, às riquezas, ao amor do dinheiro, aos bunkers. Estão limitando a sua esperança a outros homens que são tão comuns e normais como elas, sujeitos aos mesmos sentimentos que elas. É nesses que elas estão depositando a sua esperança, fazendo da carne mortal de alguém o seu braço, a sua esperança, o seu meio de salvação, de redenção, de livrar eles das calamidades que acontecem nesse mundo e que afetam a vida deles. Então, essas pessoas, elas, se os que creem são os mais infelizes de todos os homens pelo fato de limitarem a esperança em Cristo apenas a esta vida, então imagina as outras pessoas. Elas são mais desesperadas, são as mais desesperadas do que todos os homens. Essa é a realidade. Porque elas, infelizmente, não trouxeram à memória o que lhes pode dar esperança. Perderam a oportunidade de fazerem isso. Porque não querem Deus, não querem que Deus seja a esperança deles. Infelizmente, chegou a esse ponto a humanidade, perdida, caída, morta em seus delitos e pecados. A gravidade dessa situação lhes afeta, trazendo mais consequências para a vida deles. Então, é algo para se pensar, porque se para os que crerem em Cristo, se alguém está crendo em Cristo, está limitando a sua esperança apenas a esta vida, e eles se tornam os mais infelizes de todos os homens, então o que dirá os que não creram ainda? Os que se desviaram de Deus, são ateus, são religiosos, confiam em homens e outras coisas. Eles são, eu posso dizer aqui, os mais desesperados de todos os homens. Essa é a realidade. Chegou a esse ponto. Então, isso mostra a gravidade da situação que o mundo está vivendo hoje. São bilhões e bilhões de pessoas nessa condição de não terem em Deus a sua esperança, de não fazerem de Deus a sua fortaleza, o seu alto refúgio. A alma deles está totalmente aflita, está inquieta, está ansiosa, nervosa, desesperada, gritando, pedindo socorro, mas eles não têm ajuda de ninguém, porque nunca trouxeram à memória aquilo que lhes pode dar esperança. Eles estão esquecendo de Deus, o seu Criador, renegando o Criador. Essa é a verdade que traz para eles as mais consequências gravíssimas que afetam a vida de milhões e milhões de pessoas hoje. Então, eu tenho que continuar aqui incentivando você, estimulando, encorajando você, porque ainda há tempo de você ser rico de esperança. Ainda há tempo de você crer no Deus da esperança, para que assim o seu corpo, alma e espírito sejam cheios de esperança para sempre. É isso que você tem que entender. A humanidade tem que entender isso de uma vez por todas. É muito claro e simples resolver essa situação, para que você não fique mais desesperado, para que em seu coração tenha esperança suficiente para você estar cheio de paz, gozo, alegria, satisfação, agradecendo a Deus todos os dias por Ele ser a tua esperança. O
teu socorro bem presente nas tribulações tem que ser Ele, o Deus da esperança. Então eu espero que você entenda isso. Porque se você não entender isso, infelizmente, você vai ficar na condição em que está. Mas aqueles que entenderem e quiserem mesmo, de fato de verdade, com sinceridade, o Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus da esperança, essas pessoas terão esperança a partir dele, em todo o tempo, para sempre. Essa é a grande recompensa que aguarda aqueles que quiserem viver em Deus, em Cristo Jesus. Então eu espero que todos possam se conscientizar disso. Essa é a mensagem de hoje para a sua vida, para edificar a sua vida. Eu espero que você medite nessas palavras e chegue à conclusão de que você deve sim viver e crer no Deus da esperança. Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.